Bom dia, família. Nós estamos hoje comemorando o Dia dos Pais e eu quero falar sobre o Dia dos Pais de uma forma diferente nesta manhã, com um versículo. Há um versículo aqui que diz em Isaías capítulo 26, versículo 3: Tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Esse versículo, ele é parte de um texto, de um cântico, tá? Que estava sendo dedicado pelo profeta Isaías a uma cidade, a cidade de Jerusalém, não é? Mas se referindo também a uma Jerusalém celestial, a uma cidade nos céus. Então ele fez esse cântico e no meio desse cântico esse versículo está, que o Senhor guardará em perfeita paz todos que nele confiam. Isso é muito importante, era um cântico dedicado a uma cidade. Nós moramos no Rio de Janeiro e quantas canções, não é, foram feitas para essa cidade, a cidade do Rio de Janeiro. O Tom Jobim, uma vez, voltando para o Rio de Janeiro, o avião, na nossa linguagem, descendo para alcançar a pista do aeroporto internacional, não é? E ele fez uma belíssima canção a esta cidade. Há uma canção popular também para esta cidade, não é? Que fala mais ou menos assim: alô Realengo, aquele abraço, alô torcida do Fogão, aquele abraço, não é? Não é isso? Então, são canções feitas para esta cidade, uma cidade. Então pensem comigo, uma cidade. O que nós encontramos numa cidade? Nós encontramos bairros nessa cidade, nós encontramos ruas, avenidas nesta cidade, nós encontramos bairros, encontramos o seu bairro, encontramos a sua rua, encontramos o seu número, a sua casa. E você vive nessa casa como pai. Você vive nessa casa como pai, com seus direitos e muitos deveres. Os deveres maiores que os direitos que nós como pais temos. Então eu quero falar a respeito da sua casa, da nossa casa, de nós como pais. O Leandro agora como pai mais novo aqui do nosso convívio. Quais são, então, os encargos que temos? Como eu falei, esse texto está no meio de um texto muito importante, muito interessante, que nos traz ensinamentos tremendos. Vale ressaltar que o texto aqui fala que ele guardará em perfeita paz. Esse adjetivo perfeito, aí que está no feminino perfeita, aí, ele não existe nos originais bíblicos, porque o ênfase é maior ainda nessa paz que deve haver, que deve acontecer, que deve ser a inspiração das nossas casas. O texto fala que ele guardará em paz. Paz dupla, uma paz reafirmada, uma paz constante, uma paz fincada nos nossos lares, nas nossas casas. E nós conhecemos uma pessoa que é o príncipe da paz. A paz, então, não é um estado, mas é uma presença de uma pessoa que se chama Jesus. Então, na cidade onde você mora, no bairro onde você vive, na rua onde você está estabelecido, na casa que você construiu, que você alugou, que você herdou, ele guarda
Em paz, paz, os que nele confiam. Eu quero repartir com vocês, nessa manhã, 3 princípios muito importantes a respeito desse texto. O primeiro princípio dele é: o lar é um lugar de paz. Paz é um princípio. E a sua casa, o seu lar, deve ser este lugar. Agora, a Bíblia fala em 1 Pedro que nós devemos buscar a paz e nós devemos nos empenhar para alcançá-la. Então é de responsabilidade nossa, nós pais, promovermos, mantermos, ampliarmos, impregnarmos nossa família com essa paz, com a presença do Senhor. É o que a Bíblia fala, em outras palavras, quando ela nos chama de sacerdotes, sacerdotes das nossas casas. Nós vamos falar isso a partir do mês de setembro, às terças-feiras aqui, é um dos assuntos, dos muitos que nós vamos tratar. Nós, como sacerdotes, nós devemos promover essa paz. O texto fala: guardará em perfeita paz, guardará em paz, paz. Ou seja, paz por dentro, na presença de Jesus nos nossos corações. Paz por fora, trazendo a liga ali da comunhão, do amor, é por isso que paz é uma pessoa, porque nós entendemos que paz, geralmente, o contrário da paz é a briga, e como família nós brigamos bastante. Essa semana eu tive uma briga feia com a minha esposa, horrível. Discordamos de algumas coisas e falamos gatos e ratos dentro de uma palavra técnica, uma fidalguia bem orquestrada. Nós fomos duros uns com os outros, um com o outro, perdão. Às vezes os meus filhos brigam em casa, mas a paz é a presença do Senhor Jesus. Não é um estado. Não é uma revolta no coração que me faz perder a paz com alguém. Quando nós discutimos, é sinal que nós estamos avançando rumo a Romanos 8:29, a sermos parecidos com Jesus. Muitas coisas que Jesus não fazia, não faria e nunca fará, nós fazemos no dia a dia das nossas vidas. Isso é normal? É quase que normal, não pode ser frequente. Eu fico meses sem brigar com a minha esposa. Mas nós, como pais, que queremos estabelecer a paz nos nossos lares, nós devemos ter, primeiro, uma voz ativa, uma voz de comando, uma voz que define o que fazer, como fazer e quem vai fazer. Nós devemos ter esse sentido. O mundo precisa desse referencial. O mundo hoje está dizendo que uma casa, que um lar, pode ser constituído por 2 mulheres. Pode ser constituído. Anteontem saiu no UOL um casal, não é? Um casal de 2 mulheres que vão ter neném, e uma delas, e o slogan estava assim, não é? Elas estão grávidas, mas o pai é quem vai dar à luz. Então, o lado masculino no casal feminino, ali, quem daria à luz. Existe, nesse próximo fim de semana, um encontro numa de nossas igrejas lá na Guatemala, onde haverá um seminário sobre identidade de gênero. O mundo está dizendo que a sua casa não é a sua casa. O mundo está dizendo que a constituição que você tem como pai, como mãe, como filhos, filhos em disciplina, filhos em ordem, filhos tementes a Deus, já caiu do galho. Isso não serve para nada. Nós somos responsáveis, nós pais, de preservarmos a paz
dentro das nossas casas, custe o que custar. Mesmo que seja preciso darmos o que meu pai fala, darmos um espalho e determinarmos, acabou. Morre aqui esse assunto que está promovendo discórdia nas nossas vidas. Ok? Então uma paz interna e uma paz externa também. Essa paz que vem do alto, dentro de nós, que nos derrama, que derrama em nós e uns aos outros essa impregnação do amor de Jesus. Do amor de Jesus. Uma das coisas que eu estabeleci, no caso deles, há 21 anos atrás, não é? É que aqui, nesta casa, nós cultuamos a Jesus. Aqui, nessa casa, aos domingos, nós vamos à igreja. Nessa casa, nas quintas-feiras, nós vamos a uma igreja no lar. Nessa casa, nós nos envolvemos com a pessoa de Jesus. E vocês, essa é a direção que vocês precisam tomar. Família é um lugar de paz. Nós somos propensos sempre, né, nós pais, a deixarmos a coisa. Não é? Antigamente era só o futebol, só a televisão. Puxa vida, mas justo agora, na hora do meu futebol, eu vou ter que levantar para disciplinar os meus filhos. Né? Hoje em dia não, mas justo agora, quando estou conversando com um amigo lá na Sibéria, pelo WhatsApp, eu vou ter que levantar e disciplinar. Deixa eles, deixa rolar. Existem quantas casas onde os pais são bonzinhos e as mães são as mazinhas da casa, porque é a mãe que dá nos filhos, não é? É a mãe que dá aquele sacode no filho, é a mãe que dá aquele pescoção no filho, é a mãe que determina o que o filho vai fazer, enquanto o pai está tranquilo. Nós somos responsáveis pela paz da nossa casa, tá? Jesus morreu na cruz para promover a paz em nossas vidas. Jesus, quem é Jesus? O Filho de Deus, o único Filho dado por nós, para promover essa paz em nossas vidas. Nós somos o segmento dessa paz nas nossas casas, ok? Esse é o primeiro princípio. O lar, assim como é no céu, deve ser um lugar de paz. Assim como há paz lá na casa celestial, deve acontecer paz diária ou diariamente dentro das nossas casas. Segundo princípio que nós podemos aprender nesse texto, que o lar é um lugar da ação de Deus. Primeiro, é um lugar da presença de Deus através de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, promovendo essa paz de dentro para fora nas nossas vidas. Ok? Segundo lugar, segundo princípio, o lar é um lugar da ação de Deus. O texto começa, tu guardarás. Quem vai guardar? Deus. O lar, a sua casa, a minha casa, é o lugar da ação de Deus. É o lugar onde Deus pode colocar ali o seu atributo, que é o atributo poderoso de nos guardar. E Ele guarda em paz, ou como está em português, em uma perfeita paz, não só quando estamos dentro das nossas casas, mas quando saímos para trabalhar também, quando saímos para cuidar de algumas coisas fora dos nossos domínios. Eu sou um cara absolutissimamente caseiro. Eu amo ficar em casa. Eu sou extremo nesse sentido aí, tá? Mas quando tenho que sair, eu sei que o meu Pai guarda, me guarda e guardará sempre. Não só no sentido de ser um guarda-costas, mas no sentido de ir comigo, no sentido de participar da minha vida de uma forma efetiva. O nosso lar é um lugar onde Deus pode agir.
onde Deus pode agir. Quão importante é sabermos que Deus deseja participar das nossas vidas de uma forma efetiva. Eu olho para vocês, casais jovens, e eu fui jovem também há muitos anos atrás, e eu me lembro que quando eu era da idade de vocês, eu achava que eu era o máximo, eu tenho a força, eu tenho o vigor, eu tenho a condição de viver até sem Deus, se for preciso. Porque eu sou forte, não é? Mas nós entendemos que se o Senhor não guardar a cidade, essa cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar as nossas casas, não é o pitbull, não é o Rottweiler que vai guardá-la, porque não é da presença e nem da parte de Deus. Então, o segundo princípio, que é muito importante, a família é um lugar de paz porque ela é fruto de uma ação direta de Deus. Ele é quem guarda. Ele é quem guarda. Graças a Deus que nós não estamos entregues a nós mesmos. Quando eu era jovem, eu era entregue a mim mesmo. Não, eu sou forte. Graças a Deus nós não estamos entregues a nós mesmos, porque precisamos de Deus por nós. E tudo começa de uma casa. Uma igreja forte é constituída de lares fortes. Uma cidade forte é constituída não de bons supermercados, de boas polícias, não, é constituída de lares fortes, constantes, lares que vivem um propósito, lares que vivam na dimensão da segurança de Deus, na dimensão da paz de Deus. Quando esse texto fala de uma cidade, está falando de todos os atributos que Deus oferece para essa cidade continuar sendo cidade, continuar sendo aprazível, continuar sendo um aglomerado de casas que comportam lares bem estruturados, cheios da presença de Deus. Que maravilha nós sabermos, entendermos que nós somos parte desse projeto do Senhor. Que maravilha saber disso. Saber que o Senhor idealizou uma história e nos trouxe para dentro dela, para vivermos dentro dela, usufruirmos do que Ele quer que aconteça nas nossas vidas e nas nossas casas. Então, primeiro lugar, primeiro princípio, a cidade, a minha casa que está nessa cidade, deve ser uma casa de paz. E paz fala da presença de Jesus, que é o príncipe da paz. A minha casa, através dessa paz, ela é segura. Tu guardarás. O texto não fala, tu enviarás anjos para guardar. Tu enviarás um servo de Deus forte, vigoroso, atleta, lutador de MMA, para guardar a sua casa. Deus fala que Ele, o texto fala, através de um reconhecimento de Isaías, tu guardarás. Uau! O que você faria se, eu não vou perguntar se o presidente visitasse a sua casa, porque talvez você pense de uma forma diferente a respeito dele, né? Mas se uma atriz assim, daquelas, ou um ator daqueles bacana dissesse, tomar café lá na casa de vocês amanhã, o que vocês fariam? Pensou? Se eu estou aqui em casa, a Brooke Shields liga para minha esposa e fala, amanhã eu vou tomar um café aí e eu vou contar os bastidores da Lagoa Azul que vocês não sabem. Eu ia arrumar a casa toda, ia deixar a casa, né, Marcos? Eu ia limpar a casa com cotonete, porque eu vou receber
a Brooke Shields. A sua casa comporta a presença de Deus. Ela deve estar sempre ornada, limpa, arrumada, em perfeito estado, porque ela comporta a paz e é um lugar seguro, porque o Senhor está presente. Tem um terceiro ponto aqui, muito importante, que nós pais devemos dividir isso com os nossos filhos também, porque além da casa ser um lugar de paz, além da casa ser um lugar seguro, também deve ser um lugar de fé. Um lugar de fé. O texto fala: tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. O que é confiar? Nós confiamos porque temos fé. Casa deve ser um lugar de fé também. A mesma fé. Timóteo fala: a fé que há em Cristo Jesus. Essa mesma fé devemos dividir com com cada um de nossas casas. Cada um que mora debaixo do nosso teto. Isso é importante. Muitas vezes nós, como pais, nós pensamos em darmos boas coisas para os nossos filhos. Alguns anos atrás, fizeram um carro da Fiat. Ele é bem pequenininho. Aí vem preto, vermelho, branco. E eu sempre passava e falava: puxa vida, se eu tivesse grana, daria um preto para o Tiago. O cara é roqueiro, né? Então só anda de preto. O vermelho para a Ana Flávia. E o branco para o Diogo. Doutor, fisioterapeuta, jalecão branco. Né? E eu ficava sonhando às vezes. Porque eu queria ter condições para dar um carro para cada um. Uma vez um pai, que é um amigo meu, ele falou, né, eu tenho uma casa para cada filho. E ele tem 4 filhos, 4 casas. A Saraí conhece esse homem de quem eu estou falando. Então, às vezes nós sonhamos, tá, em darmos boas coisas para os nossos filhos. O Thiago hoje falou aqui que eu não tenho bens, né? Eu tenho um computador que tem 10 anos, um smartphone que tem quase 2 e um Santana 94. Mais nada na vida eu tenho. Mas muitas vezes nós substituímos o espiritual pelo material, porque queremos estar bem com os nossos filhos. Não é verdade? Nós damos um smartphone da Apple pro garoto, em 2 dias ele deixa cair no chão, ele racha tudo. 2 dias mais já não funciona nada, e a gente ainda está pagando. A gente não, eu nunca faria isso, não sei se você faz. Mas nos preocupamos, puxa, eu preciso dar outro para ele, né? Uma segunda chance, uma terceira chance, uma 150ª chance. E o garoto está quebrando, e a gente está injetando isso. E na verdade nós estamos matando eles. E esquecemos que nós devemos compartilhar da nossa fé. A palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que ela deva andar, porque depois de velho, ela não se desviará dele. Essa é a nossa responsabilidade. Promovermos dentro da nossa casa também um ambiente de fé. Um ambiente de fé. O camarada que fez uma canção chamada Vejo o Senhor, ele fez essa canção quando ele era ainda adolescente. E ele chegava para a mãe dele e falava: mamãe, o que nós vamos comer hoje? E a mamãe falava: não temos nada para comer. Vai orar, vai buscar o Senhor, vai pedir ao Senhor que encha o seu estômago. E ele então
obedientemente, porque havia um ambiente de fé na sua casa, ele ia para o quarto e um dia ele falou: veja o Senhor, exaltado acima dos céus, veja o Senhor. Nós precisamos ter um ambiente de fé. Quantas casas os filhos dão um chilique, né? Mas a minha prima, ela ganhou, mas eu não, eu tenho aqui um Samsung. Vai orar. Quem sabe Deus te dá um smart. Nós devemos promover fé nas nossas casas. Quantas vezes eu dou aula num lugar e quantos cristãos tem na minha sala de aula, eu vou identificando eles ali e tal, enfim, não é? E eu vejo cristãos ali, jovenzinhos, que vão fazer o Enem, fizeram o ERJ, mas tremendo como uma vara verde, eu não sei se eu vou passar, já é a segunda vez que eu tento e não... Eu fico pensando, como é que é a vida lá em casa? Será que não tem uma mãe, será que não tem um pai para dizer, vamos orar? Vamos orar. Nossa casa deve ser um lugar de confiança. Nossa casa deve ser um lugar de fé. Sempre que vamos fazer algo que demanda finanças ou demanda custo, nós devemos confiar no Senhor e sabermos que Ele é o provedor das nossas vidas. Ele é o nosso Pai. O Pai dá sempre o melhor para as nossas vidas. Eu fiz uma viagem há 3, 4 meses atrás e comprei uns pacotinhos de chiclete, né? Chicletes que nós chupamos aqui, mas que estavam em outro idioma para dar para os meus alunos. Um dos meus filhos passou por lá e levou tudo. Eu já tinha avisado para os meus alunos, já tinha, sexta-feira eu vou trazer os chicletes aqui, vou fazer umas dinâmicas e vou dar para vocês. Um chiclete, um chicle de fresa. Eu não vou comprar um de morango para levar para eles, porque eu queria que fosse, não é? Deus é nosso Pai. Nós temos acesso ao que Ele traz e podemos pegar para nós como filhos. Mas através de um ambiente de fé. Não ter o Pai como servidor, mas ter o Pai como, de fato, Ele é Pai. Na discussão que eu tive com a minha esposa, ela falou para mim, você puxa o saco do seu pai. Eu puxo, porque minha mãe não tem saco. Então, eu puxo sim, né? Então, porque eu quero ter um relacionamento de pai e filho, né? Ele é vigoroso, eu não sei se ele está indo embora primeiro que eu, mas eu quero ter um relacionamento de pai e filho. Porque esse é o ponto, ele transferiu a sua fé para mim. Porque quando nós éramos pequenos, e o meu pai teve sempre a fama de andar depressa, andar rápido. Era incrível, né? Eu viajei com ele agora e ele tenta fazer isso, mas ele não tem mais condição física, então ele começa muito, depois ele... e eu fico só de olho. Mas nós íamos 7h30 da manhã, tá? Segurando a mão aqui, ó, caminhando para a igreja. Aí minha mãe me dava um paninho para pôr no bolso, eu ia de suspensório, eu punho o paninho no bolso, porque lá na porta da igreja eu devia limpar o meu 747 da Fulcabras. Eles transferiram fé para mim. Eu amo Jesus porque eles sempre amaram.
Fica rindo, né, Dinda? Mas era assim. Era isso que acontecia. Nossa casa precisa ter um ambiente de fé. De fé. Porque Ele guarda aqueles que nele confiam. Famílias que subsistem são as que conseguem confiar nas promessas de Deus e praticar o que a palavra descreve. Há uma dica para vocês, lá no livro de Gálatas, não vou dizer o endereço, vocês vão ler Gálatas, são 5, 6 capítulos. Diz que todas as famílias da terra, das cidades, das ruas, dos bairros, são abençoadas. Porque um pai, chamado Abraão, disse: deixa comigo, eu vou te servir. Eu vou viver numa cidade, literalmente, uma cidade de paz. Eu vou estar lá porque o Senhor vai me guardar. Eu vou, juntamente com a minha família, vivenciar um tempo de paz, um tempo de fé, um tempo de confiança. Há uma promessa. O lar é um lugar de paz, um lugar da ação de Deus, um lugar de fé. E nós, pais, apesar de tudo que nós temos que fazer na vida, todas as preocupações que nós temos, tudo que nos envolve, todas as lutas que temos, há pais que precisam matar não só um leão, mas vários leões por dia para manter a sua família. Apesar de tudo isso, apesar da lide do dia a dia, promovamos a paz nas nossas casas. Que sejamos casas que confiem no Senhor. Que sejamos também casas de fé. Em último lugar, o que diz o texto: uma casa de pessoas firmes, que não vacilam e que crescem sempre. Que a sua casa seja uma casa de fé, que a sua casa seja uma casa de paz, que a sua casa seja uma casa da presença do Senhor. E eu quero orar por você e por nós nesse instante para terminarmos. Senhor, em nome de Jesus, que possamos como pais vivermos um ambiente programado pelo Senhor, cheio da Tua presença, um ambiente, Deus, onde possamos confiar, possamos fazer a nossa parte, porque certamente o Senhor guardará, porque o Senhor é fiel. E nós queremos Te honrar como nosso Pai nesse dia. E queremos Te agradecer por toda a atenção que o Senhor nos dá, por simplesmente sermos Teus filhos, através de Jesus. E é em nome dEle que agradecemos e Te bendizemos. Amém. Amém. Amém.